Jesus, ele sabe muito bem o coração das pessoas, ele chama quando não tem como resistir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriés, o Percor Maria, aqui nesse dia 7 de julho de 2023. O evangelho de hoje é Mateus 9, de 9 a 13, e é o chamado de Mateus, aqui Levi, né? É o chamado dele para seguir Jesus. Todo mundo sabe que Mateus trabalhava na coletoria de impostos. Ele era ali um cobrador nato de impostos, né? E Jesus então ali passa e chama ele. Eu estava aqui meditando na Catena Áurea, um dos acontecimentos interessantes, né? Por que Jesus não chamou Mateus aqui, né? Como também chamou Pedro, chamou ali André. Aqui diz na Catena Áurea que o acontecimento, o chamado não foi junto porque o coração de Mateus ainda estava insensível. Olha que interessante, então depois de muitos milagres, depois então aí de ouvir muito de Jesus, então não teve como ele resistir ao vem e segue-me. Muitos de nós, e muitos ainda, estão com o coração muito insensível. E às vezes então você faz o chamado, vem seguir Jesus, segue-me, vem seguir o Senhor, e aquela pessoa despreza você, despreza o seu chamado, e aqui eu entendi também que tudo tem o seu momento certo, tudo tem a sua hora certa, tudo tem ali o seu trâmite certo, e que Jesus, ele sabe muito bem o coração das pessoas, ele chama quando não tem como resistir. Mateus aqui não teve como resistir, né? Quando você tem um coração não duro, não insensível a um tanto de realidades espirituais, Jesus ele é irresistível. O chamado de Deus ele é irresistível. Eu me lembro do meu chamado como padre. Lembro quando eu olhava o altar, olhava o sacerdócio, eu não conseguia tirar os olhos ali, eu pensava, não, por que não ser padre, né? Por que não ser padre também? Me lembro isso na minha infância, quando eu era coroinha, acólito, né? Olhava para o altar, sentia um fascínio. Por quê? Porque naquela época o meu coração não tinha a maldade, meu coração estava preparado ali para o chamado de Deus. São João Crisóstomo comenta o seguinte: por que não são narrados o modo e o tempo em que forem chamados os outros apóstolos, mas somente os de Pedro, André, Tiago, João e Mateus? Justamente porque todos esses tinham um trabalho inferior e eram de condição humilde. Todos os outros. Não há, com efeito, nada mais baixo que o ofício de cobrador de impostos, nem mais vil que a condição de pescador. Não existe um trabalho mais vil naquela época que cobrar impostos, porque o cobrador de impostos era um traidor. Ele estava traindo, ele era um judeu, cobrando o dinheiro do seu próprio judeu, cobrando em dinheiro de todos que são da sua própria raça. Ele é um traidor. Por isso que é um trabalho vil, baixo ali. Por isso que o Senhor, então, chama ele na coletoria de impostos para mostrar que não existe tempo ruim. Quando o Senhor quer converter uma pessoa, quando o Senhor quer transformar uma pessoa, ele vai atrás de todos os jeitos. O Senhor diz aqui que não quer o sacrifício hoje no Evangelho. Eu não quero o sacrifício, eu quero uma misericórdia. Quero misericórdia e não o sacrifício. Quero misericórdia. O Senhor não quer que ninguém se perca. Ele não queria que Mateus se perdesse, ele não quer que ninguém se perca. Mas ele tem que ir insistindo, pedindo a graça de Deus para o coração das pessoas não estejam ali, com certeza,
insensíveis. Quantos corações insensíveis? Quantos corações traidores? Quantos corações que estão na coletoria de impostos, que estão nesse momento totalmente insensível e que não conseguem ouvir a voz do Senhor, uma voz que não dá para resistir, que é a voz de Cristo. Rezemos pelas pessoas que têm o coração insensível, pelo tanto de chamado que elas recebem e não conseguem, de fato, aceitar o chamado do Senhor. Rezemos para que o nosso trabalho seja fecundo, que possamos resgatar as pessoas dos trabalhos mais vis que possa existir. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso e Eterno, pela intercessão de São Chabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus, e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém.